Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem com você? Eu espero que esteja. O meu olá todo especial para vocês que estão assistindo a TV Araxá Educa. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Fabiana e vou dar continuidade ao nosso conteúdo. O que nós temos hoje aqui em nossa aula? Vejam bem, hoje nós vamos falar dos números naturais. Vamos trabalhar então algumas características deste conjunto. Vamos começar aqui, eu trouxe para vocês um momento de rir. Veja se você compreende. Que legal! Vendo estes números para casa, ainda na embalagem. Então veja bem, nós temos aqui os seguintes algarismos: 9, 2 e 0. Aí a pessoa foi explicar por que ela está vendendo estes numerais. Motivo: veio errado, pedi 290 e mandaram 920. Entenderam a piadinha? Será mesmo que estes algarismos vieram errado, pessoal? O que precisava ser feito? Ora, Fabiana, basta trocar de lugar os algarismos, não é mesmo? Então, por que eu trouxe para vocês essa piadinha? Nós vamos falar um pouquinho do nosso sistema de numeração decimal. Você já sabe que chama-se sistema de numeração as regras que permitem ler e escrever qualquer número, não é mesmo? Que o nosso sistema de numeração decimal, ele possui 10 símbolos que representam qualquer número, chamado de algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, infinito. Que o nosso sistema ele é posicional. Acredito que a pessoa da piadinha anterior não está sabendo sobre isso, que era apenas mudar a posição dos algarismos. E o nosso sistema é decimal, pois ele agrupa de 10 em 10. 10 unidades formam uma dezena, 10 dezenas formam uma centena e assim consecutivamente. Para entender melhor, eu trouxe este numeral. Vamos então fazer a leitura dele. Como se lê? 124.352. E eu vou fazer uma pergunta para você aí de casa. Quantas ordens tem este numeral? Quantas classes? Vamos então. Você se lembra que ordem é cada algarismo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 algarismos, portanto, 6 ordens. Você se lembra quantas classes, como que eu formo as classes? Eu agrupo de 3 em 3. Não precisa necessariamente estar com as 3 completas. Então, eu tenho aqui 2 classes. A classe das unidades simples e a classe dos milhares. Exatamente por isso eu faço a leitura 124.000. As ordens são 6. Unidade, dezena e centena, simples. Unidade, dezena e centena, de milhar. E assim seria a repetição nas próximas classes. Ok? Mas vamos entender uma coisa aqui muito importante. Observem este 2 que está na primeira ordem. Exatamente, ele está na primeira ordem, hein? É contado da direita para a esquerda. Ele tem qual valor absoluto? Ele vale 2, que é o próprio algarismo. E o valor relativo, de acordo com a ordem que ele está? Ele também vale 2, ele está na ordem da unidade, na primeira ordem. Se nós então formos comparar agora com este outro 2, este algarismo 2 está em qual ordem? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Ele está na quinta ordem. E como ele está na quinta ordem, ele está numa posição da dezena de milhar. Muito bem. Por isso, esse 2 tem valor relativo, não de 2 como este aqui da unidade simples. Ele tem um valor relativo de 20.000. Nós não fazemos a leitura de 124.000?
o nosso sistema de numeração, ele é posicional. De acordo com a posição que o algarismo ocupa, ele vai ter aquele determinado valor ou não. E aí a gente vê também que você pode utilizar, né, esta regrinha para fazer a leitura do numeral que estiver escrito. Certo? Então, continuo aqui com vocês. Por isso, eu trouxe a piadinha e agora a gente pode fazer a reflexão sobre ela. Se a pessoa sabe que o sistema de numeração é posicional, para que ele colocasse o número na casa 290, bastasse que estes algarismos fossem trocados de lugar, porque o nosso sistema é posicional. Não é verdade? Já esses números não estão colados um no outro, eles estão separados. E aí, portanto, bastasse que trouxesse o 2 aqui para a centena simples, né? Eu trouxe para vocês o nosso quadro posicional. E ele nos ajuda a fazer muito a leitura dos numerais. Quando eu escrevo aqui, como eu já havia dito para vocês, a classe das unidades simples, a classe dos milhares, a classe dos milhões, as ordens, né? E como é o nome de cada ordem. Quando eu posiciono nesse quadro, eu consigo fazer uma leitura bem tranquila. Vejam bem aqui estes numerais que eu vou colocar. Como que a gente faria a leitura? 78.106, porque está na classe dos milhares. Se eu colocasse aqui agora, vai lendo você aí de casa, hein? Veja bem qual é o numeral que eu escrevi agora. 109.000. Eu li 109 porque eu tenho aqui um valor na centena de milhar e tenho na unidade. Então, 109.455. Ok? O último aqui, vamos trabalhar na classe maior que tem no nosso quadro. Neste quadro, é claro. Veja bem, olhem aqui. Como que nós vamos fazer a leitura? Me ajudem aí vocês de casa. Eu leio, este 7 está na unidade de milhão, na sétima ordem. Então, como eu vou ler? 7.820.412. A gente não precisa ler 412 unidades simples, certo? A gente consegue posicionar aqui os algarismos até identificar quantas ordens, quantas classes, qual o valor posicional de cada um. Continuando, eu trouxe para vocês os conjuntos numéricos. Nós vamos estudar todos eles. Exatamente. Nós vamos estudar todos esses conjuntos. Os naturais, os inteiros, os racionais, os reais e irracionais. Por enquanto, nós estamos aqui no início, o conjunto dos números naturais, o menor conjunto que nós temos. E quem forma? Quais são os numerais que formam o conjunto dos números naturais? Vou mostrar para vocês. Ele é simbolizado pela letra N, não é qualquer N, é um N diferenciado, né? Tem aqui um outro corte. E ele é formado pelos números 1, 2, 4, 6, 9, 12, 15, 21, 1090, infinitamente. Eu trouxe ele aqui tanto em forma de conjunto quanto na reta numérica. Certo? Compreenderam sobre esse primeiro conjunto? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trabalhar diversas características deste conjunto. Quando a gente já está firme com este conjunto, fazendo cálculos com esse conjunto, a gente passa para um outro conjunto, a gente amplia o nosso conhecimento. Então, eu trouxe aqui a leitura e a escrita de números naturais. Vocês observam aqui esse primeiro numeral que eu trouxe. Quando ele está posicionado assim, parece que fica difícil a leitura, não é? Por quê?
Porque está muito junto, agrupado as classes. As pessoas, para facilitar a leitura, elas fizeram o quê? Há um tempo atrás, utilizavam o ponto para separar as classes. Exatamente. Então, olha aqui, a classe das unidades simples, para ser separada da classe dos milhares, colocou-se um ponto. Mas, agora este ponto já está em desuso. Exatamente. Hoje, já faz o seguinte, já separa apenas, só dá um espaçamento. Assim como eu coloquei neste terceiro exemplo. Não se usa, o ponto com tanta frequência. E a leitura fica mais fácil de ser feita a escrita deste numeral. Assim, 38.179. Compreendido? Excelente. Trouxe mais um exemplo. Veja, mas também está agrupado. As classes não foram separadas. Para que facilite a leitura, vamos separar de 3 em 3, da direita para a esquerda. Vejam aqui, então, ficando separado, faz a leitura com mais facilidade. 704.562. Esse conteúdo, esta parte é tranquila para você aí de casa? Que bom, fico feliz. Então, agora eu trouxe também outra questão que eu tenho absoluta certeza você já garantiu. A questão dos pares e dos ímpares. Excelente! Tem gente já pensando aí, Fabiana, para identificar um número par é muito simples. Aqui eu trouxe um número que é par. Por que ele é par? 9.832. Basta observar quem? Eu tenho que observar esta ordem, a ordem da unidade, a primeira ordem. Para ser par, tem que terminar em 0, 2, 4, 6 e 8. Excelente! E outra aqui, outro numeral, 269, que é um numeral ímpar. Por que ele é ímpar? Por causa deste algarismo. O 9, para ser ímpar, tem que terminar em 1, 3, 5, 7 e 9. Exatamente. A ordem da unidade tem que estar formada por algum daqueles algarismos. Super tranquilo, não é? Continuando aqui, este é muito legal. Eu tenho certeza que muitos de nós, inclusive eu, às vezes falando assim de forma bem espontânea, confunde o que é número, numeral e algarismo. Será que é tudo igual? Será que são sinônimos? Existe relação um com o outro? Eu espero que através deste vídeo, você, junto com essa garotinha aí que vai apresentar, vai aprender a diferenciar estas 3 palavras muito importantes dentro da matemática. Preste atenção, número é diferente de numeral, que é diferente de algarismo. Vamos lá, o que é número? Número é a ideia. Número é uma ideia, é algo abstrato. Exatamente. Está dentro da minha cabeça. Beleza. E o que é um numeral? Numeral é a representação gráfica da ideia, ou seja, do número. A representação gráfica do número. Então, quando eu escrevo, eu tenho um numeral. Então, anota aí, vai lá. Eu vou pensar no número 25. Você vai escrever o numeral 25. 25. Beleza. Então, a gente já aprendeu o que é número. Número é uma ideia abstrata, está dentro da minha cabeça. E a gente já aprendeu o que é numeral, que é a representação gráfica do número. Do número. Então, deixa eu fazer uma pergunta. É certo eu dizer para alguém, eu pedir para alguém, escreva para mim o número 25? Não. Como é que eu tenho que falar? Escreva para mim o numeral 25. Ah, porque quando eu anoto, quando eu represento graficamente, o que eu tenho é o numeral. Perfeito. E o que são algarismos? Algarismos são as pecinhas que formam o numeral. Como no Lego? Exatamente. Ah, então o 2 é um dos algarismos que compõem o numeral 25. Ou seja, o 2 é uma das pecinhas que compõem o numeral 25. Gostei. E o 5 é o outro algarismo que compõe o numeral 25. Exatamente. Então, o numeral 25 é composto por 2 algarismos. É isso? Isso. Então, vamos recapitular. Número é a ideia. Algo abstrato, está dentro da minha cabeça. Numeral é a representação gráfica da ideia. Isso. Do número. E algarismos?
São as pecinhas que compõem o numeral. Eu entendi. Eu espero que vocês tenham entendido também. Gostaram do vídeo? Diferenciaram agora? Conseguem diferenciar número, numeral e algarismo? Eu espero que sim. Vamos aqui agora comparar números naturais. Você consegue identificar estes símbolos que estão aparecendo aqui para você na tela? Muito bem. Nós temos o símbolo de maior, nós temos o de menor e nós temos o de igual. Vamos então comparar. Para fazer a comparação, a gente precisa de quê? Precisa de um jogo bem legal. Estão preparados para o jogo? Este jogo a gente precisa ser bem rápido, hein? Eu vou clicar aqui nessas caixinhas, aparecerão as perguntas, você aí de casa responde e depois confere a resposta comigo, mas tudo isso numa velocidade de 30 segundos. Então, bora lá, vou começar. Primeiro, 3.099 é o que de 3.100? É menor, maior ou igual? 3.099, basta comparar 99 com o 100, não é mesmo? 99 é menor que 100. Vamos seguir aqui. Próximo. 296 é o que do 297? Tão fácil, Fabiana, muito simples. O 6 é menor do que o 7, não é? Então, vamos marcar aqui a alternativa A. O próximo, 10.999 é o que de 10.999? Menor, maior ou igual? É claro que é igual. O próximo, vou assinalar aqui a caixinha 4. 687 é o que do 588? Ficou simples, não ficou? Já a centena está diferente. Menor, maior ou igual? Maior. Este próximo, o que pediu da gente? Nós temos aqui 3 numerais para a gente descobrir qual é o menor. Qual desses é o menor? 187.429, 187.409, 187.490. Qual que é o menor? 8 segundos. Este que é o menor, 409. Vamos para aqui o sexto desafio. Ele pediu agora qual é o maior. Qual é o maior? Fabiana, vamos olhar a centena. Ela é que está diferente. Olha, a centena simples. 899, 999 ou 799? Nós estamos procurando o maior. Já que o 14.000 repetiu, alternativa B. Muito bem. E o último, já acertaram aí a 6? Eu espero que sim. Sétima pergunta, 6.202 é o que de 6.207? Ficou fácil, 202 veio antes de 207, portanto ele é menor. Exatamente, apenas para a gente trabalhar essa questão dos símbolos aqui de comparação. Conseguiram fazer comparação aí através do nosso jogo? Eu espero que sim. Eu desejo a você de casa tudo de melhor nessa vida, inclusive aqui durante as nossas aulas, hein? Continue acompanhando. Bons estudos para todos vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.